pontapé na palestra do nosso convidado. Talvez muitas pessoas aqui não saibam, né? A maioria sabe. Eu criei esse projeto depois de eu ter perdido minha companheira com depressão. Ela faleceu, já vai fazer 6 anos. E eu fiquei 7, 8 meses sem chão, atordoado, sem saber o que eu faria, sem hipocrisia nenhuma. Primeiro, para eu sair daquele processo que eu fiquei, e eu falei assim, eu tenho que arrumar alguma coisa, pensar alguma coisa também para ajudar as pessoas que estão passando, ou já passaram, ou podem vir a passar pelo que ela passou. Então, foi há quase 5 anos atrás que eu tive a ideia de criar esse projeto, e graças a Deus ele está dando certo até hoje. Tomara que ele não acabe, mesmo quando eu me for, eu vou, uma hora, vai ficando gente, vai tocando o projeto para frente, porque nesses 6 anos ele ajudou muitas pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque ela perdeu a vida ela tirou a vida dela por causa de depressão. Então a gente tentou ajudar de todas as formas, eu, a filha dela, os irmãos, a família, os amigos, mas não teve jeito. Ela não conseguiu continuar com o sofrimento que ela estava e tirou a própria vida. Então, amigos meus falam, ela foi uma vida perdida, mas talvez o projeto esteja salvando algumas, ou várias. Não é essa a minha intenção, nem a nossa dos voluntários aqui não é cura, gente, eu deixo isso bem claro, né? É uma reunião alegre, saudável, que a gente repetindo lá. Boas palestras, boas músicas, e que nós já vimos gente chegar aqui de uma maneira e sair pelaquela porta totalmente diferente. Mais alegre, mais feliz, mais pensativa, mais reflexiva. Então eu acho que o objetivo está sendo alcançado. Então, assim, foi um perrengue, né, que eu passei, mas hoje eu estou sendo recompensado de estar proporcionando a vocês esses encontros. Em função disso, em função do Setembro Amarelo, né, que é o mês de combate ao suicídio, é que a gente está trazendo novamente o Zé Laerte dia 19 de setembro do ano passado. Hoje são 11. Então, quase um ano que ele esteve aqui conosco. E eu já agradeço de antemão ele ter aceitado o nosso convite novamente. E vamos prestar atenção nessa palestra, porque alguns de vocês podem não ter, mas o vizinho tem, a mãe, o pai, o irmão, ou qualquer outra pessoa pode vir a ter depressão, ansiedade e coisa parecida. Então vamos receber com muito prazer, que eu repito, tive a honra e o prazer de ser assessor do Zé Laerte quando ele era secretário de saúde de Juiz de Fora. Trabalhei com ele 2 anos, foi onde eu conheci mais, né? A amizade cresceu e não precisa palavras para dizer a competência que o Dr. Zé Laerte tem, o conhecimento que ele tem em relação à área que ele mexe. Zé Laerte, mais uma vez, te agradeço, a casa é sua, prazer te receber novamente. Gente, a semana passada foi ótimo, mas pergunta para cá, pergunta para lá, não sei o quê. O Zé Laerte pediu para ele falar uns 30 minutos. Depois desses 30 minutos, ele vai continuando conversando com vocês e vai abrindo perguntas, tá? Então, uns 30 minutos, deixa o Zé. Boa noite a todos, boa noite a todas. Queria primeiro me desculpar, a voz está um pouco diferente porque eu estou gripado, mas acho que vai dar para a gente conversar bem. Queria agradecer o Paul, o pessoal todo aí que
do Projeto Sol, né, que está à frente aí da organização desses encontros. Como disse o Paul, eu estive aqui o ano passado e com o maior prazer volto quantas vezes for convidado, e desde que o assunto seja um assunto que eu domine, porque a gente falar também do que não entende não seria legal para ninguém. Nós estamos, esse mês de setembro é um mês emblemático, né, porque foi a questão do suicídio, da depressão, né, é um tema tão importante hoje para o mundo inteiro, né, que tem um dia, inclusive, que é um dia mundial, né, de prevenção do suicídio, né, foi ontem, né, dia 10 de setembro. E a Organização Mundial de Saúde não definiu isso à toa, né, assim, de ter um dia, ter um mês como referência para a gente tratar desse tema com mais frequência, né? Que é uma condição hoje que preocupa as autoridades de saúde do mundo inteiro, né? Porque a incidência, a prevalência, a taxa de suicídio tem aumentado muito no mundo inteiro, né? Talvez há 50 anos atrás, o número de suicídios, segundo os dados da própria Organização Mundial de Saúde, eles eram 60% menores do que são hoje, né? Então, quer dizer, em 50 anos a gente aumentou em 60% o número de suicídios. Nós estamos falando de suicídios consumados, né? Não é de tentativa, né? A gente falar de um assunto assim, qualquer assunto, né, que seja muito instigante, o ideal é a gente trocar experiência, falar de casos, tirar dúvidas, enfim. Mas eu sei que isso, com tantas pessoas, né, poderia atrapalhar um pouco o ritmo. Por isso que eu combinei com o Paul de falar um pouco e depois a gente trocar ideia, trocar experiência, né? Quando nós conversamos há alguns dias, né, com o Paul, nós ficamos pensando assim, qual seria um tema que a gente poderia trabalhar? E aí nós definimos isso, né, assim, prevenção do suicídio e da depressão. Depois eu fiquei pensando assim, bom, será que quem vai escutar vai ter curiosidade de saber assim, se o suicídio pode ser prevenido, né, como é que é o tratamento da depressão, se tem jeito de prevenir depressão, se tem jeito de prevenir suicídio, né? Porque o que tem na nossa mente, de um modo geral, é o seguinte: suicidou. Não, ninguém sabia, suicidou. Quer dizer, e hoje a literatura, ela tem muitos elementos que nos permitem dizer o seguinte, que a grande maioria dos suicídios, eles podem ser evitados, eles podem ser prevenidos. Tem um percentual de suicidas, né? Pessoas que estão pensando em suicidar, mas é um percentual relativamente pequeno em relação ao todo, né? Que esses, assim, às vezes não dá tempo mesmo da gente fazer nada, né? Tem inclusive uma condição clínica que é muito comum em alguns tipos de depressão, ou melhor, num tipo de depressão, que os livros descrevem como habitus suicida. É uma expressão latina, né, que ela quer dizer o seguinte: o sujeito é tomado da ideia e faz, na hora. Ele não avisa, não tem tempo de pensar, né? Eu já tive um paciente assim no consultório,
Eu digo que eu tive porque ele hoje, eu não sei se ele está vivo, porque eu perdi o contato, mas se ele estiver vivo, ele não está tratando mais comigo, né? Mas ele teve um rapto suicidas e ele estava tomando café com o pai dele, levantou, o menino estava bem, nunca tinha tido depressão, tinha uma vida normal, trabalhava, né? Levantou, estava tomando café com o pai no 5º ou 6º andar de um prédio, saiu da mesa, se atirou da janela. E aí sobreviveu, né? E aí foi me procurar para tratar comigo, a família me conhecia, né? E aí eu perguntei para ele, o que aconteceu, fulano? Doutor, veio a ideia e eu me julguei. Veio aquele pensamento, mas não foi uma voz que mandou, porque às vezes acontece isso, né? Tem algumas doenças que a pessoa escuta a voz falando na cabeça dela e essas vozes costumam mandar fazer as coisas. Para quem está do lado, o parente, o amigo, o companheiro, não escuta as vozes, mas aquelas vozes são nítidas para quem as escuta. E essas vozes, se elas dão ordem, e muitas dessas ordens muitas dessas vozes são imperativas, né? Então, para a pessoa, ela obedece a ordem daquela voz. Costuma ser uma voz, mais de uma, enfim. Depende muito aí do tipo de quadro clínico, né? E esse paciente, então, ele me disse que não teve nada disso, que ele só se lembra que quando ele estava em queda livre, né, ele viu que embaixo estavam construindo um muro e tinha aqueles vergalhões, né, de um muro, e ele tentou se jogar em cima daquilo, né, para não ter chance nenhuma de sobreviver. Ele caiu, realmente uma parte do corpo dele pegou em cima daqueles vergalhões, ele perdeu o rim de um lado, eu não lembro mais, mas perdeu o rim de um lado, quebrou os pés, os pés dele depois perderam o movimento, né, de flexão e extensão, enfim, ele não morreu, estava lá se consultando comigo. Esse é um caso típico que né, a literatura descreve de rapto suicida, não deu para o pai dele nem segurar ele, porque foi, né, de repente. Mas a maioria, como eu disse antes, dos casos ou das tentativas de suicídio, tem como a gente fazer alguma intervenção, né? Existe um mito, existem vários mitos em relação ao suicídio, mas tem um que eu acho importante a gente falar aqui, porque muitas pessoas, às vezes, percebem que o conhecido, o amigo, o parente, enfim, está triste, está melancólico, pensando em não viver mais, né? E tem receio de conversar com a pessoa sobre aquilo, né? Não, se eu conversar com a pessoa sobre suicídio, pode ser que eu induza ela a suicidar. E a ideia é exatamente o contrário, né? Se você está diante de uma pessoa com ideias suicidas, uma pessoa que está desesperançada com a vida, uma pessoa que está sofrendo muito, né? O ideal é você colocar a pessoa para falar sobre aqueles sofrimentos, sobre aquelas ideias, sobre aqueles pensamentos, né? Porque falar alivia a tensão que está junto, falar alivia a ansiedade que está junto. O que a gente não pode é fazer julgamento, fazer crítica, né? Então você tem que escutar com o coração aberto, com a intenção de ajudar, né? E aí, se a pessoa não se sentir confortável, é preferível que seja num lugar mais isolado, onde você possa estar sozinho com ela, né? Porque nem sempre é fácil você falar disso perto de mais de uma pessoa, às vezes uma pessoa que você não tem muita intimidade, né? Enfim. Então, leva a pessoa para um ambiente tranquilo, sossegado e escuta. Aí é a hora de escutar mesmo, né?
E oferecer ajuda, né? Olha, eu estou aqui para te ajudar, eu acho que você, ao conseguir falar sobre isso, vai se sentir mais aliviada, então é bom que você fale, que você sinta confiança, né? O que vai ser dito, o que nós vamos conversar vai ficar entre nós, né? Se você não quiser, não vou partilhar isso com o seu companheiro, com seu familiar, mas é importante você falar. A não ser que o ouvinte, né, o conselheiro, a pessoa que está escutando, perceba que existe um risco muito grande daquela pessoa de fato cometer o suicídio. Aí eu acho que ela tem que falar, né, porque para a família poder, enfim, ficar mais perto e, né, tomar conta de fato. Agora, falar, mas dizer para a pessoa que vai falar. Fala, olha, isso aí que você está me falando é muito grave, eu estou realmente com medo de você tirar a sua vida, então vou ter que chamar aqui o seu parente, seu marido, seu filho, né, e falar para ele, porque eu não vou segurar essa onda sozinho, né? E aí chama e na presença, na frente, né? E fala, olha, fulano está me dizendo aqui que ela está com ele ou ela, né? Fala, porque o ele e ela tem uma diferençazinha entre o ele e ela em relação ao suicídio, que eu vou falar daqui a pouco, mas quando eu falo ele, serve também para ela, ou vice-versa, né? E aí dizer, olha, estou aqui conversando com fulano ou fulana e está dizendo que vai morrer, quer morrer, enfim, eu acho que a gente vai ter que fazer alguma coisa. Mas na conversa, para você avaliar isso, o grau de intenção, né, o quanto que a pessoa está disposta mesmo a colocar a ideia em prática, né, aí é importante você perguntar, mas escuta aqui, você planejou como é que você vai fazer, né? Você já viu alguma experiência assim? Você tem... Como é que você pensa em fazer isso, né? Porque a maioria das pessoas, quando estão fazendo um suicídio planejado, elas têm já tudo... quando é com remédio, por exemplo, já sabe onde conseguir um remédio. Quando é com pesticida, né, já sabe onde comprar, né? Quando com enforcamento, já tem ideia onde vai amarrar a corda, ou enfim, o lençol, né? Então, é importante perguntar tudo isso. Por quê? Faca, né, revólver, para você tirar, se tem dentro de casa, você orientar a família a não deixar ao alcance, né? Porque existe de fato o risco, né? E outra coisa muito importante, assim, a gente nunca minimizar o risco, tá? Porque às vezes fala assim, está fazendo isso só para chamar a atenção, né? Isso é chantagem emocional. Isso normalmente é um erro que a gente comete quando a gente pensa assim, né? De fato, vamos dizer assim, entre aspas, pode ser uma chantagem emocional, mas a pessoa não sabe que é uma chantagem emocional, porque esse tipo de chantagem, né, colocada aqui entre aspas, ela é normalmente inconsciente, a pessoa não percebe que está usando aquilo para chamar a atenção da família, para ter mais afeto, para ter mais amor, se for o caso, né? Então, assim, ou para sentir mais acolhida, né? Então, se é de fato uma chantagem, ela é inconsciente, porque ninguém faz, a não ser se for mau caráter, mas aí mau caráter também não tenta suicídio, né? Vai resolver a vida dele de outro jeito. Então, assim, a chantagem, isso que a gente
popularmente às vezes fala de chantagem emocional, ela normalmente é inconsciente, a pessoa não dá conta, né, do que está por trás daquilo ali, né? Assim, em relação a homem e mulher, tem uma estatística. No Brasil a gente não tem muita, né, estatística, porque o brasileiro ele lida muito mal com dado, né? Então as estatísticas que a gente tem normalmente são de outros países, né? Ou dos Estados Unidos ou de algum país da Europa, né? As estatísticas dizem o seguinte: de cada 100 pessoas, aqui na sala deve ter mais de 100 pessoas, em cada 100 pessoas, 5 pelo menos uma vez na vida pensaram em não viver mais. É o hino do Flamengo, pode. Então, de cada 100 pessoas, pelo menos 5, alguma vez na vida, pensaram em não viver mais. Não quer dizer necessariamente suicídio, mas pensaram em não viver mais. Dessas 5, 3 um dia vão tentar o suicídio. E das 3, 2 vão conseguir. Então, percebe que é um número significativo, assim, né? Agora, quem tenta mais suicídio, o homem ou a mulher? Quem tenta mais suicídio, o homem ou a mulher? Alguém tem ideia? Tá vendo? Tem polêmica. Quem tenta mais suicídio é a mulher. 3 vezes mais do que o homem. Agora, o homem é 5 vezes mais bem-sucedido na tentativa do que a mulher. Então, a mulher tenta mais frequente, mais vezes que o homem. Mas o homem, quando tenta, é mais fatal. Esses são dados estatísticos, é uma estatística americana, né? Eu não sei se eu não consegui, quando eu estudei esse assunto, eu não consegui pesquisar em outros países da Europa, mas a diferença não é muito, não existe muita diferença. E na Europa agora tem um fenômeno, né, que todo mundo acompanha aí pela televisão, que está impactando muito a vida do europeu, que é a migração, seja por causa das guerras, né, as guerras religiosas, seja por causa da guerra lá na Ucrânia, né, então, seja por causa dos africanos, né, que estão tentando vida melhor na Europa, quer dizer, e isso tem aumentado muito casos de depressão, casos de ansiedade e casos de tentativa de suicídio, né? Principalmente no migrante, esse migrante que chega num país estranho, às vezes não sabendo falar a língua, né? E sem condições de sobrevivência, eu voltei agora, 15 dias eu voltei da França, e lá na França, a França é um país muito acolhedor, né, assim, de imigrantes, e eles estão com um problema seríssimo lá, porque esses imigrantes, né, eles estão passando a viver, porque não tem habitação para todo mundo, então eles estão passando a viver em cabanas, em barracas, assim, naqueles jardins, naqueles parques, né. É muito comum a gente encontrar muitas barracas na região que eu estava mesmo, uma região lá de divisa com a Alemanha, muitas barracas de pessoas morando ali, quer dizer, em condições. Então, essa pessoa que né, já largou o país de origem por causa de uma situação difícil, né, chega ali e vai viver numa situação talvez pior ainda, né, até se ajeitar, né? E isso tem sido um fator determinante do aparecimento de algumas doenças, né? Um dos talvez
Algumas doenças mentais, elas, vamos dizer assim, elas predispõem mais a pessoa ao suicídio, né? Uma dessas doenças é a depressão. A depressão, especialmente um tipo de depressão, ele tem uma incidência muito grande de tentativas de suicídio e muitas vezes com êxito assim, na tentativa, né? É uma depressão grave, ela tem um padrão genético, né, importante. É muito comum você encontrar na família, né, outros casos, né? Então, hoje já está, a gente não sabe quais são os genes que são responsáveis por essa depressão, mas já sabe, já foram identificados pelo menos 5 genes, né? Acredita-se que são muitos outros, mas hora que conseguir mapear todos os genes, talvez a gente encontre um tratamento genético, né, para poder prevenir essa depressão. Mas hoje nós não temos. O tratamento é medicamentoso mesmo, né? O tratamento, quando o tratamento medicamentoso falha, tratamento medicamentoso e terapia, né, com psicólogo, né, psicanalista, enfim. Quando nos centros de atenção psicossocial, né, nos CAPSs, né, e aí o SUS é um grande exemplo disso, né, do quanto que esses centros de atenção psicossocial ajudam as pessoas. Mas quando o tratamento medicamentoso e as terapias, enfim, falham, aí tem um tratamento que já foi alvo de muita crítica no passado, mas porque fazia-se esse tratamento sem muito critério, né? Hoje é feito sob anestesia, chama eletroconvulsoterapia. No passado o pessoal falava eletrochoque, né? Mas é eletroconvulsoterapia. No passado muitas pessoas morreram por causa disso, porque fazia sem nenhum cuidado. Muitos tinham fratura de ossos, né? Porque o tratamento é igual a pessoa que tem uma parada cardíaca e leva um choque no coração. Vocês já viram aquilo? O médico põe ali e dá um choque. É a mesma coisa, só que é na cabeça. Mas a pessoa está anestesiada. O choque no coração não tem nem anestesia. É um choque, puf, o coração volta a bater, né? Na maioria das vezes. Esse na cabeça não. Tem um aparelho próprio, né? E são 2 eletrodos, você coloca um de um lado, outro do outro, ou então um de um lado, outro na fronte, e dá uma descarga elétrica de milésimos de segundos, e aquilo ali, o nome que a gente usa para dizer é o seguinte: despolariza o cérebro. É como se zerasse as células, os neurônios, e aí isso faz esse tipo de depressão melhorar. Eu estou dizendo isso porque já foi um tratamento muito criticado por causa, inclusive na época da ditadura, usavam muito isso como tortura, enfim. Mas hoje é um procedimento médico que salva vidas, né, quando bem indicado, né? Tem que ter, né, a indicação, e depois que o tratamento já falhou com remédio, com vários remédios, com associação de remédios, enfim. Mas é um tratamento que ajuda muito quem tem esse tipo de depressão. Mas, quando o Paul estava falando aqui das reuniões, a gente já vai fazer 5 anos, né? Está fazendo 5 anos, né, e tal. Isso aqui, gente, parece uma bobagem, mas isso aqui previne depressão. Essas reuniões previnem depressão, essa música que todo mundo canta aqui, que deixa alegre, né? Por sinal, só vem bons músicos aqui, eu não sei onde o Paulo arruma tantos bons músicos assim, mas isso relaxa a gente, você cantar faz bem, isso previne depressão, né? A pessoa que chega aqui com um astral baixo, que chega, encontra um amigo, encontra um conhecido, marca um café depois, tal,
isso faz bem, isso ajuda a prevenir. É assim que a gente previne esse tipo de doença, entendeu? Atividade física, quem não faz está perdendo anos de vida. A atividade física ajuda a prevenir doença, todo tipo de doença, não é só doença do coração, do colesterol, do cérebro, não. A atividade física ajuda a prevenir tudo quanto é tipo de doença, né? Inclusive artrose, reumatismo, quer dizer, tudo isso, né? Trombose, enfim, obesidade, né? Então, nós temos que fazer mais isso. A pessoa que fica muito isolada em casa, a pessoa que tem um círculo de amizades muito restrito, a pessoa que não tolera conversar, sentar, bater um papo, não sei o quê, ela tem propensão a ter algum tipo de doença. Seja uma depressão, seja uma ansiedade, né? Pânico, né? Que é um tipo de ansiedade. Mas a pessoa, nós, né, precisamos disso para a nossa vida saudável. Por isso eu acho que lá, há 50 anos atrás, as pessoas suicidavam menos. Por quê? Porque a vida era diferente, né? O sujeito, a maioria morava no campo, né? Porque as cidades ainda eram muito pouco povoadas. No campo você tem contato com o quê? Com animais, com a natureza. Você trabalha duro no campo, e naquela época muito mais, porque não tinha as máquinas que tem hoje, né? Então, a atividade física do homem do campo era a atividade braçal, né? Era subir no cavalo, tirar leite, né? Essas coisas, plantar, né? Enfim. Então, as pessoas se comunicavam, tinha as festinhas dos arraiais, né, da comunidade. Isso possivelmente contribuiu muito para que essas pessoas arrumavam até casamento assim, né? Dizem. Você vai casar com o vizinho, né? Então arrumava o casamento. eles talvez não sejam lá tão bomba. Mas é verdade. Mas é verdade. É verdade. Então, gente, assim, eu não vou me alongar mais, porque senão eu passaria a falar muitas coisas que todo mundo já sabe, ou que a gente encontra em qualquer livro, né? Talvez seja melhor agora a gente começar a trocar experiência, ordenadamente. Eu vou tentar responder o máximo até o limite de tempo aqui. Eu sei que tem um tempo para a reunião terminar. Vou tentar responder todo mundo aquilo que eu souber. Se eu não souber depois, eu mando a resposta aí para o Paul passar para todo mundo, né? Mas a gente tem que ter muita atenção, porque, como eu disse, é um tema delicado, a questão do suicídio, e ele pode ser evitado na grande maioria dos casos. Se você está diante de uma pessoa com depressão, com desesperança, com desamparo, com desespero, né, você fique mais, procura acolher mais, fique mais próximo, evite, como eu disse, fazer juízo de valor, né, senta com a pessoa, porque às vezes daquela conversa você pode estar salvando uma vida, né? Tem uma outra paciente minha no consultório que eu estava lá no exterior, agora em julho, e aí ela me mandou uma mensagem: doutor, eu descobri como eu vou suicidar. Eu vou para a Bélgica, acho que é Bélgica que ela falou, lá tem eutanásia, e eu vou fazer eutanásia. É o suicídio perfeito. E aí eu falei algumas coisas com ela, não sei o que, ao telefone, né? Já tem muito dinheiro.
ela só não falou isso, que ia juntar o dinheiro ainda para viajar para a Bélgica. Mas aí, a semana passada ela teve consulta comigo, e chegou toda alegre e tal. Assim, a gente não, né, assim, eu não faço nenhum julgamento, mas eu pensei assim, ou ela está alegre porque arrumou o dinheiro para viajar, ou desistiu. Aí eu perguntei para ela, mas estou vendo que hoje você está diferente, está mais alegre, está mais otimista e tal. Ah, doutor, você nem imagina. Estou ótima, estou feliz, estou vida nova, não sei o quê. E papapá, quando continuamos conversando lá pelas tantas, eu falei assim, mas e aquela questão da Bélgica? Ah, imagina, se eu tivesse feito aquilo, era a maior burrice que eu tinha feito na minha vida. Hoje eu estou feliz. Aí eu aproveitei para dizer, né? Falei, olha, tá vendo? Às vezes no momento de desespero, né, a gente pensa que essa é a melhor saída. Mas se a gente reflete, se a gente dá oportunidade à vida, se a gente encontra outras saídas, né? A gente pode voltar a ser feliz, né? Como você está feliz agora, né? Então é isso, vou me colocar à disposição agora. Vamos às perguntas. 5 perguntas. 1, 2. Por enquanto 2. Depois, se alguém for 3. Doutor, e quanto a infantil? Depressão infantil entre crianças bem... Excelente pergunta. Adolescente. Excelente pergunta. Eu repito agora ou faz? Não, legal, eu já respondo. Eu vim pensando em falar nisso e acabei esquecendo. Você me salvou aqui do vexame. A gente às vezes pensa que criança não suicida e suicida, tá? Então, a gente, principalmente quem tem filho, neto, né? Aqui a maioria está mais para neto, né? Pequenininho. Eu estou falando que eu também estou no time, tá, gente? Minha neta tem 9 anos. Então, a criança pode fazer tentativa de suicídio, tá? Eu trabalhava no João Penido. Né, até antes de me aposentar, o ano passado, e eu era o psiquiatra lá do hospital. O João Penido, não sei se todos sabem, é um hospital do estado, né? Fica lá no bairro Grama, e a gente tem lá a internação em psiquiatria, embora seja um hospital geral, porque olha, gente, isso é muito importante o que eu vou falar. Quem tem uma doença mental não precisa ir para o hospital psiquiátrico. Lá no João Penido, a gente tratava tudo quanto é tipo de doença no leito de clínica, no leito de clínica médica. Não precisa você ficar isolada, presa, amarrada, entendeu? A gente tratava, dava trabalho? Dava, mas faz parte, né? Assim, eu não escolhi ser psiquiatra, senão ia fazer... Pediatra também dá trabalho, senão ia fazer outra coisa. Assim, então, se eu escolhi ser psiquiatra, é para me colocar à disposição quando o paciente precisa. E aí, a gente internava o paciente, no quarto do lado tinha um operado, no quarto do lado tinha um com, sei lá, apendicite, com pancreatite. O paciente às vezes estava ainda desorientado, porque não deu para o remédio fazer efeito, ele ia lá, arrancava o soro do sujeito, mas aí a enfermagem tinha que tomar conta, porque se falasse, não pode mexer aí, né? A pessoa está perturbada mentalmente, mas ela entende também quando você coloca o limite, né? Então a gente tratava. E eu via lá no João Penido, com frequência, chegar crianças com menos de 10 anos, né? Que tinham tentado suicídio em casa, né? Não era tão frequente porque, felizmente, isso não é tão frequente, né?
mas acontece em criança, acontece muito em adolescente. Uma das tentativas de suicídio no adolescente, ou de aliviar o sofrimento, normalmente é se automutilando, né? Cortando com, né, o pulso, a pele, né? Eu tenho muito paciente que se automutilou durante muito tempo, né? Esses pacientes podem evoluir um dia para uma tentativa de suicídio realmente, né? Mas são pessoas que estão sofrendo muito e a forma de expressar o sofrimento está sendo através do corpo, né? Então, chegou certa vez lá para eu atender uma pessoa com uma camisa de manga comprida, vou até mostrar a minha, que no meu caso não. E aí eu pedi para ver o braço, estava todo riscado, né? E eu falei, mas o que houve no seu braço? Não, eu passei a Gilete, porque quando eu me risco, quando eu me machuco assim, alivia meu sofrimento, né? E isso é muito comum em adolescentes, né? Muito comum, mais comum do que às vezes a gente imagina, né? Bom, enfim, mas a sua pergunta foi pertinente, eu não sei se atendeu a sua expectativa, mas as crianças podem cometer suicídio, sim. Segunda pergunta. Boa noite, doutora Laerte. Eu queria saber se tem algum componente genético que tenha, influencia no suicídio. Vou explicar por quê. Eu conheci uma família que a menina, uma das irmãs, suicidou. Depois o outro irmão dela tentou suicídio, não conseguiu. E o terceiro irmão entrou no processo de alcoolismo e drogas e veio a morrer depois de alcoolismo, de drogas, morreu novo, todos eles novos. E já fiquei sabendo também de um caso de um pai que suicidou e depois um filho também suicidou. A minha pergunta é essa: tem algum traço genético? Boa pergunta. Genético para o suicídio, não. Não existe nenhum gene que seja responsável, pelo menos até o que se escreveram até hoje, né? Estão baseando o que escreveram até hoje. Não existe. O que acontece é o seguinte: na família onde já houve uma tentativa de suicídio, a gente sempre tem que pesquisar alguma doença mental subjacente, né? Então, essa família que você está citando, possivelmente o que está subjacente é algum tipo de doença mental, possivelmente um tipo de depressão, que é o que a gente chama de depressão bipolar. Na depressão bipolar, aí sim, a depressão é genética, mas não o suicídio. Mas a depressão bipolar é um dos tipos de depressão com maior incidência de suicídio, né? O que acontece? E outra coisa, muito comum também na família que tem doença bipolar, e como eu disse, ela é genética, a dependência química, seja para o álcool, seja para outras drogas, seja para remédios às vezes, né? Porque dependência química a gente pensa só em maconha, cocaína, bebida, não. Remédio também causa dependência, né? Então, na família onde já houve tentativa de suicídio de algum dos membros, pode favorecer, né, que algum outro membro também tente, mas possivelmente pela doença subjacente, não pela questão genética. Ia falar um outro negócio, esqueci. Mas, enfim, muitos desses casos, se a gente pesquisa, principalmente dependência química, algum tipo de dependência química, a gente vai encontrar uma depressão. É muito comum depressão e dependência química, né? E às vezes passa batido pela família, por todo mundo. Porque é o seguinte, essa doença bipolar, ela tem duas fases, né? Uma fase, a pessoa fica muito eufórica, fica muito falante, muito extrovertida, muito alegre, costuma às vezes gastar dinheiro mais do que poderia, né?
fica, a sexualidade às vezes fica mais exacerbada, ela tem muita energia, ela não sente necessidade de dormir, né? E depois essa pessoa, ela costuma voltar para uma fase normal, ou então entrar numa segunda fase, por isso que fala bipolar, numa segunda fase, que é a fase de depressão. E aí ela fica exatamente o contrário, né? Triste, sem vontade de viver, achando a vida muito ruim, sem ânimo para fazer nada, só na cama. Agora, tem que ter cuidado, porque às vezes a gente fala assim, fulano é bipolar. É mesmo? Mas por quê? Não, de manhã ele está alegre, de tarde está triste, de noite já está alegre de novo. Isso não é bipolar, isso é outra coisa. Porque para a gente fazer o diagnóstico de, como eu disse, né, dos dois polos, né, o polo da alegria e o polo da tristeza, isso tem que ter uma duração no tempo, de no mínimo 7 a 10 dias. Então a pessoa começa a ficar alegre, vai ficando alegre, vai acelerando, passa a falar demais, né? Enfim. E aí, se não tratar, faz muita besteira, né? Terceira pergunta. Alô. Boa noite. Obrigada pela presença. Eu sou voluntária do projeto, sou psicóloga. E a gente vê, né, doutor Zé Laerte, um estigma muito grande em relação ao tema de suicídio, transtorno mental, e é uma oportunidade muito bacana para a gente estar podendo falar sobre isso, algo que há muito pouco tempo atrás não tinha abertura, né? Porque um dos tabus era que não podia falar sobre suicídio. Mas como é que a gente não fala? Porque a partir do momento que a gente fala, a gente encontra saídas também. Eu queria só trazer uma pequena contribuição, né, para quem estiver aqui presente hoje, ou quem estiver acompanhando nas redes sociais e estiver passando por isso, né, tendo esses sintomas que o doutor Zé Laerte falou, é entender que por mais que vocês hoje não consigam enxergar saída para esse sofrimento, um sofrimento que a gente fala que é até dor da alma, eu acho que essa é algo tão intenso, né? Porque é algo que não é palpável, mas é uma dor que a pessoa fala, eu preferia estar sentindo uma dor física, né? Que eu poderia encontrar uma saída ali, tomar um remédio e essa dor ia diminuir com o tempo, do que estar passando pelo que eu estou passando. Então, entender, um exemplo que eu sempre dou, é como se essa pessoa estivesse num labirinto, ela anda, e se depara com a parede, e ela volta, e chega uma hora que ela acha que esse labirinto não tem saída, mas ele tem. Se a gente olhar de cima, a saída está ali. A pessoa só não conseguiu encontrar, né? E isso falou muito bem a questão do tratamento, que inclui a prevenção também, como a causa de todo transtorno mental que pode levar a uma tentativa de autoextermínio é multifatorial, esse tratamento também envolve vários contextos. É como se a gente estivesse pensando num quebra-cabeça, de um pôr do sol. Eu falo que o quebra-cabeça do pôr do sol sem o sol não faz sentido, faz? Então, é pensar que o sol seria o acompanhamento com o psicólogo e acompanhamento com o psiquiatra. Mas também o pôr do sol só com sol, sem o mar, sem uma montanha, não tem graça. Então, a gente tem que pensar, numa vida social dentro do possível, de buscar fatores ali protetivos, que dê esse suporte, estar em atividades como o Projeto Sol, uma atividade física mesmo que leve, a questão da espiritualidade, que pode envolver ou não determinada religião. Então, eu queria deixar esse recado, que não desistam. Existe saída, com a ajuda necessária, vocês vão encontrar, existe algo aí que é possível. Os tratamentos hoje em dia, eu falo que a medicina, vocês concordam comigo que a medicina está muito avançada? Não está? A psiquiatria também é medicina. Então, as medicações psiquiátricas estão muito avançadas, não é remédio para doido, não é isso. Existem pessoas que tomam medicação para ansiedade e estão produzindo muito, e estão seguindo a vida, estão tendo qualidade de vida, ou uma medicação para depressão. Então, não tenham vergonha de sentir o que vocês estão sentindo, não é vergonha, ninguém escolhe ter depressão, ninguém escolhe ter esse tipo de pensamento. Então, vamos buscar recursos da ciência, da psicoterapia, da medicina para ajudar. Existe possibilidade, sim, de se cuidar, e chegar ao ponto. Eu tenho pacientes, que já tiveram tentativas de autoextermínio, ou já passaram pela cabeça
situações que envolviam a própria morte, que a pessoa chega para mim e fala hoje assim: como que eu pensei nisso? Eu devia estar muito mal, hoje eu quero viver, hoje eu quero seguir com a minha vida. Naquele momento ela não acreditava que era possível, mas com o tratamento correto, ela vê que aquilo ali não era uma saída, por mais que ela acreditasse que naquele momento fosse, né? Obrigada. Penúltima e a última ali. Obrigado a todos por estarem aqui. Nós estamos aqui para tentar continuar a vida. Há uma diferença de vida e existência, né? Nós existimos e vivemos. A vida não é dada nem tirada. A existência, sim. É uma categoria diferente que a gente trabalha com ela. Na Unicamp, eu pude estudar a produção da consciência. Estudei a produção social da consciência. Hoje me dou conta de que falar de consciência e livre-arbítrio é preciso um certo cuidado, relativizar isto, porque grande parte do nosso comportamento vem do nosso inconsciente. Daí eu fui parar na psicanálise, que vai descer aos porões daquilo que escapa ao nosso controle. É muita audácia de se achar que temos o controle, o livre-arbítrio para resolver os nossos problemas. Não temos. Nem sozinho e às vezes nem sempre com um profissional. O profissional ajuda. Ele desce ao porão da mente carregando uma vela, mas nós é que temos que descer. Ele apenas ilumina a descida. Muita gente acha que o psiquiatra, o psicanalista, ou mesmo o pastor, sei lá o que, vai fazer um milagre. Não. Existe o Senhor dos Passos, mas os passos são seus. Damos os passos conscientes e também sabendo que muitas coisas que fazemos vêm do inconsciente, que é um tanto misterioso, que não é totalmente resolvido, é um grande paiol, um grande arquivo que a vida inteira nós herdamos nesta vida e, para quem quiser, em existências anteriores, e que ficam atuando, fazendo com que a gente fale e faça certas coisas que no fundo a gente não quer. Eu costumo dizer que a psicanálise começa com São Paulo quando ele diz: por que eu faço o mal que não quero e não faço o bem que eu quero? Onde fica o tal de livre-arbítrio? Onde fica o tal da consciência? Há algo maior do que o livre-arbítrio, maior do que a consciência. E aí que surge a tentativas de buscar outro profissional. Não significa trocar um pelo outro, mas somar, né? O psiquiatra, o psicólogo e outros profissionais que vão ajudar a descer esse porão e chegar a alguma conclusão que pode ajudar as pessoas a viver. Eu, na minha adolescência, tive um tio esquizofrênico, talvez por isso estou aqui na psicanálise hoje, bem junguiano, e também, há muito pouco tempo atrás, um rapaz de 32 anos, sobrinho, suicidou. Então, isso a gente não é à toa que a gente escolhe uma profissão. A gente escolhe porque tem situações que a gente não entende e que vai buscando através de livros. Hoje ninguém pode ignorar a ignorância. Informações não faltam. E nos livros, na rede social, em palestras como esta, tão bonitas, e tantas outras. Então, que a gente possa utilizar de todos esses meios de ativar mais nossa consciência, consciente de que ela não é tudo. E aí o profissional pode ajudar a descer aos porões. É isso. Muito obrigado. Última pergunta. Quem levantou a mão aqui? Por favor. Doutor Zé Laerte, eu pediria ao senhor, se possível, fazer um comentário sobre a influência, religiosidade, espiritualidade e o suicídio. Muito boa pergunta também. Nós temos, na verdade, essa questão entra até em alguns dos mitos que tem sobre o suicídio, né? Porque às vezes a pessoa acredita que levar num centro para tomar um passe, levar no pastor para o pastor fazer uma bênção, levar no padre para confessar, quer dizer que isso vai tirar a ideia da pessoa, que vai e necessariamente pode até ajudar, né? Toda tentativa pode ajudar, mas isso por si só
não vai resolver, né? Da mesma forma, por exemplo, quem é espírita, os espíritas acreditam, né, que existe um umbral, e o umbral seria, quem é espírita aqui, se eu estiver errado, me corrija, mas eles acreditam que quando a pessoa vai para o umbral, ela sofre muito, né? E que depois, quando volta, né, em outra vida, então tem que pagar todo aquele sofrimento. E então, se não é isso, é mais ou menos parecido. Então, muitos espíritas, eles no consultório dizem, né, assim, olha, eu não queria mais viver, mas eu tenho medo de morrer, de suicidar, porque quem suicida vai para um umbral, né? Eu sei que lá vai ser um local de sofrimento. E isso, às vezes, serve, vamos dizer assim, de suporte, né? Pelo menos durante algum tempo, né? Porque senão a gente pensasse assim e falar, então quem é espírita não suicida? Suicida, né? Eu já soube de casos, nunca tive um paciente que eu saiba que tenha suicidado, mas já soube de casos que era espírita e, né, enfim, porque não depende só da questão religiosa, né, da questão mítica, né, às vezes o que está por baixo, como eu disse, é uma doença, e aí, né, enfim, não segura, né? O Maurício falou umas coisas interessantes que eu concordo, né, em relação ao inconsciente. Para a gente que é da área psi, fica fácil lidar com esses conceitos. E ele falou uma coisa que eu acredito também, que na verdade o inconsciente nosso é que determina se você vai para aqui ou se vai, as suas escolhas, né? A gente pensar que a gente escolhe, né, ou que Deus escolhe para a gente, ou que, sem nenhuma crítica, né, nenhuma religião, não é isso, mas eu acredito que quem determina as nossas ações é o nosso inconsciente. Ele é determinista, né? E a psicanálise estudou isso desde o início do último século, né? Então, o nosso inconsciente é que determina. A nossa consciência, ela vem complementar, às vezes, com a censura, né? Às vezes com o juízo, né? Enfim, com a repreensão, né? Mas o nosso inconsciente é que determina toda a nossa vida, né? Bom, eu acho que não tem mais... É provável que tenha ainda muita pergunta, mas dado o tema aqui da nossa reunião, eu não sei se atingiu o objetivo, né? Mas a ideia é a gente plantar uma semente para a gente começar a pensar nessa questão, que é uma questão séria, né? Existe ainda muito preconceito, existe ainda muito estigma, a questão do psiquiatra, a questão do psicólogo, a questão do tratamento, do remédio, né? O remédio, hoje nós temos... Quando eu me formei, gente, há 40 anos atrás, a gente tinha 4 ou 5 remédios para tratar a depressão. E tratava. Assim, claro, com muito mais dificuldade, mas tratava, né? Hoje nós temos um leque imenso, eu não sei dizer quantos remédios existem hoje para depressão, porque a gente não consegue decorar nem o nome de todos, viu? Os psiquiatras não sabem o nome de todos, não. A gente sabe pelo mecanismo de ação, que aí são 5 ou 6 mecanismos de ação, dentro daquele grupo de mecanismos de ação. A gente tem um leque de remédios, aí sim, sabe aqueles e usa. Mas, então, a gente tem uma infinidade de remédios.
E às vezes a pessoa tem um preconceito assim, não, eu não vou tomar o remédio, porque senão eu vou ficar babando, as pessoas vão perceber que eu tô dopada, né? Vou ficar dopada. Ó, quem tá usando um remédio, um psicofármaco e está se sentindo desse jeito, ou é porque está mal medicada, tem pouca liberdade com o seu médico, algum outro motivo muito importante. Por quê? O remédio não é para deixar ninguém assim, né? Isso, na grande maioria dos casos, é um efeito colateral que a gente pode ter com qualquer remédio, né? Uma aspirina, todo mundo aqui conhece a aspirina, uma aspirina pode dar um sangramento no estômago, não é? Por quê? Porque o ácido acetilsalicílico, ele corrói o estômago. Se você tiver uma gastrite, ela pode sangrar. Esses remédios que a gente usa, né, na saúde mental, na psiquiatria, eles são a mesma coisa. Eles podem dar efeitos colaterais desagradáveis, mas é hora de pegar o telefone e ligar para o médico. Ó, está acontecendo isso, isso, isso. Você acha que é do remédio? Pode ser, né? Semana passada eu atendi uma pessoa no consultório, uma pessoa que nunca ficou daquele jeito, a filha apavorada, que a minha mãe demenciou de vez, não está falando coisa com coisa, está com dificuldade para andar, ficou andando com os passinhos pequenininhos, porque, né, quem está com demência, os passinhos ficam assim, pequenininhos. Enfim, não está falando coisa com coisa. Aí eu falei, vamos revisar aqui a medicação, porque ninguém demencia de um dia para o outro, a não ser que teve um problema grave orgânico, um tumor, enfim, que tumor também não aparece do dia para a noite, mas pode ter tido uma isquemia transitória, ficou confusa, enfim. Não, doutor, fez tomografia no hospital, não sei o quê, está tudo normal, e ela continuou do mesmo jeito. Aí eu falei, mas houve alguma mudança na medicação e tal? Não, ela só foi no ortopedista, que ela tem um problema de coluna aqui, e ele passou esse remédio. Não deu outra. Eu falei, então nós vamos suspender o remédio, liga para o ortopedista, diz que eu estou pedindo para suspender o remédio, porque sua mãe mudou muito. Em 2 dias que ela ficou sem o tal remédio, ela voltou ao normal. Ela falou, nossa, minha mãe... Então, assim, se o remédio está dando boca amarga, intestino preso, tirou o apetite, deu fome, não sei o quê, está ficando muito sonolenta, está babando, tem remédio que faz babar, porque ele aumenta muito a saliva, né? E aí é tanta saliva na boca que você não consegue nem engolir. Você vai falar, liga para o psiquiatra, porque o tratamento não é para ser assim, né? O tratamento é para restabelecer a sua sanidade, vamos dizer assim, né? E você ser uma pessoa como todos nós aqui, né? Uma pessoa normal, né? Uma pessoa que você não olha, não estigmatiza. Aquele babão, né? Aquele ali, ó, cardenal. Tem gente que fala, né? Lá, cardenal. Então, não é nada contra o cardenal, mas porque é a linguagem que às vezes a gente escuta no consultório, né? Então, assim, a gente tem que acabar com esse estigma. Outra coisa que a gente tem que pensar também, estou só estendendo, porque às vezes a oportunidade, nem sempre a gente tem a oportunidade, é a gente querer remédio para tudo. Tem gente que toma remédio demais, né? Hoje, como eu falei, 40 anos de profissão, a gente vai acumulando experiência, né, com erros que podem acontecer, com equívocos, né, crenças erradas, às vezes que a gente, né, em determinado momento, você lê um autor, fica empolgado, você lê o outro, fica empolgado. Hoje, remédio para dormir, nem pensar, porque nenhum faz bem. Remédio para depressão, o mínimo que der, mas se precisar de muito, vai tomar muito, entendeu?
esses remédios sedativos, né, a gente deve evitar, porque hoje tem outros que não são tão sedativos, né, para atrapalhar a vida da pessoa. Remédios que interferem, por exemplo, na atividade sexual, a gente tem que evitar, porque, né, as pessoas hoje têm uma vida sexual ativa até muito tarde, né? Então, se o remédio tira a libido, se o remédio tira o orgasmo, e tem remédio que faz isso, para que você vai prescrever um remédio assim, né? Então, a gente tem que pensar no bem-estar do paciente, mas é preciso a gente lutar muito ainda contra esse estigma que ele, de fato, ainda existe muito, né? E atrapalha muitas pessoas, às vezes, a procurarem ajuda, porque o que elas primeiro que escutam é isso: tá ficando doida? Você vai no psiquiatra? Tá doida agora? Então, assim, a gente tem que... E aí, palestras, encontros desse tipo aqui, facilitam muito, né? Porque são pessoas que vão, a hora que ouvir isso, né, vão lembrar, falar: não, mas eu já escutei que não é bem assim não, né? Que o psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista, ou mesmo o enfermeiro bem informado e tal, eles podem ajudar a gente, né? O que não pode é uma história que eu ouvi no consultório um dia, a senhora me dizendo que estava tratando com um psiquiatra e mudou, foi me procurar, eu considerava o psiquiatra um bom psiquiatra, e eu falei assim: mas por que a senhora está mudando? Não, doutor, porque eu estou com depressão. Mas... não, é porque eu tive problemas de traição no meu casamento, não sei o que, né? Eu não estou sabendo lidar com isso, então estou deprimida. E eu fui lá no outro psiquiatra e falei isso para ele. Ele falou: não, eu não quero saber disso, eu quero saber da sua depressão. Aí eu não tem jeito, né? Porque aí cortou a conversa. Então, obrigado, viu, gente? E estou à disposição, viu, Paulo? Se um dia quiser voltar. Nossa.